Cumprimento a todos com a paz do Senhor nosso Deus. E estendo esse cumprimento a todos que estão à distância, né, nos acompanhando através da internet. Que o Espírito de Deus, ele abranja a todos, né, nos envolva a todos, nos aqueça desse frio que estamos, né? Que possamos meditar um pouco na palavra de Deus, que possamos compartilhar com os irmãos uma meditação aqui, uma reflexão que a gente trouxe. Mais uma vez, quero agradecer ao nosso irmão Raí, né, pela oportunidade que ele deu de poder estar aqui. É um prazer, demorei um pouco a chegar, hoje eu estou a pé. Meu filho veio me trazer aqui, que ele tinha uma consulta no dentista, fazendo um tratamento, e teve que vir me deixar aqui. É lá em Guarulhos que ele faz, né? A dentista dele é lá. Então, ele me deixou aqui, e agradeço a Deus por ter chegado a tempo. A meditação que eu gostaria de fazer com os irmãos hoje, a reflexão é sobre o trabalho, né? O que Deus nos ensina sobre o trabalho. A Bíblia fala bastante sobre isso, né? E o trabalho, ele é uma bênção, ele não é uma bênção na vida do ser humano, né? Muita gente brinca com isso, né? A gente fala que o trabalho não é uma bênção porque ele foi dado depois do pecado, mas não, né? Deus, ele deu o trabalho ao ser humano como uma bênção, né? E a Bíblia diz que o trabalho, ele é necessário na vida do ser humano, né? Nós vamos discorrer um pouco sobre essa parte, sobre esse tema, né? Quando Deus, ele criou o ser humano, Adão, e do Adão a Eva, né? Deus criou todas as coisas. Por último, ele criou a sua coroa, né? Coroa da criação, que foi o ser humano. E esse relato, ele está lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 28. Vamos, capítulo 1 de Gênesis, versículo 28. E diz: Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movam pela terra. Então, Deus, ele, ao criar todas as coisas, Deus colocou o homem para cuidar e para comandar tudo que ele tinha criado. E a Bíblia diz que Deus, cada dia que trabalhava, cada dia que Deus criava, ele dizia que era muito bom, que tudo era bom, né? E Deus, ele deu esse trabalho ao homem. O homem deveria dominar tudo, deveria comandar tudo que Deus tinha feito. Ou seja, eles eram, o casal e todos que viessem depois dele seriam os administradores de toda a terra, né? E Deus, a Bíblia não relata quanto tempo isso passou, né? A Bíblia, ela é muito sucinta quanto a isso. Mas aí vem um contratempo. E a Bíblia diz que Deus estabeleceu regras para o homem, né? Deus estabeleceu alguns limites para o ser humano.
Deus disse, da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Esse foi o limite que Deus deu para o homem. Ele era livre para tudo, para dar nome aos animais, para comandar tudo. Os animais seriam subjugados pelo homem. Devemos entender esse subjugado em que o homem tudo viveria em harmonia, né? Tudo comandado pelo homem. Mas a única exceção que Deus determinou para o homem era que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem não foi capaz de ir até o limite que Deus determinou. Ele quis ir além e desobedeceu. E a Bíblia ela fala um pouco sobre como seria a vida do ser humano, como seria a vida da terra após a sua transgressão, né? A Bíblia fala em Gênesis capítulo 3, versículo 17. Gênesis 3, versículo 17 a 19. Ao homem ele disse, porque escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibi de comer, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimentos dele te nutrirás todos os dias da tua vida. Ela produzirá para ti espinhos e cardos, e comerás árvores das ervas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que retornes à terra, pois dela fostes tirado, pois tu és pó, e ao pó tornarás. A Bíblia ela diz que a terra foi amaldiçoada por causa da transgressão. E que de tudo que o homem tirasse dela seria com sofrimento. Seria com trabalho duro e forçado. Antes o trabalho seria uma bênção. A Bíblia diz que Deus abençoou o homem com o trabalho. Mas agora ele diz que a terra estava maldita por causa do pecado do homem. E que ele teria que se nutrir dessa terra com sofrimento e suor. E que a terra não daria mais somente aquilo que ele queria. Que isso tira de lição para nós. Às vezes projetamos as coisas. E nem tudo sai como a gente fala, como a gente quer. Às vezes nós fazemos um projeto que para nós, na nossa mente, é perfeito. Esse vai dar tudo certo. Tudo que... Às vezes projetamos o trabalho do dia de uma maneira que dizemos não tem perigo de dar errado. Porque foi projetado de maneira perfeita. Aí quando pensamos que não, tudo está errado. A terra não produziria mais somente aquilo que o homem queria. Ela ia dar coisas ruins também. A Bíblia ela diz que o trabalho ela é uma obrigação de todo ser humano. Ninguém pode viver sem trabalhar. O homem tem um limite de trabalho, né? Até a legislação de cada país ele dá um limite de tempo para o homem trabalhar. Aqueles que trabalham naquele limite, ele vai descansar
né? Porque já fez, já deu sua contribuição. Mas aqui tá. Em Efésios, ele diz o seguinte, capítulo 4, versículo 28 de Efésios, ele nos dá uma lição muito importante, o apóstolo. Capítulo 4, 28 de Efésios. Quem encontrou, pode ler, por favor. Pode ler, Paulo? Pode, por favor. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com que as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. O que o apóstolo São Paulo ele nos ensina nesse verso é que todo mundo tem que ter sua obrigação. Ninguém vive para si mesmo. Todo mundo ele é guarda do seu irmão. Lembra quando Caim disse, sou eu guardador do meu irmão? Ele faz uma pergunta a Deus. E Deus ele responde a cada um de nós, você é guardador do seu irmão. Você é guardador do seu semelhante. Paulo ele diz que cada um tem que trabalhar para o quê? Para que tenha que repartir com aquele que necessita. Mas ele também fala que primeiro nós temos que cuidar dos nossos familiares, né? Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente de sua própria família, negou a fé e é pior do que o descrente. Então, nós somos guardadores dos nossos semelhantes. Primeiramente, dos nossos parentes e familiares. Depois, ele estende isso para mais além. Cada um de nós tem uma responsabilidade. O nosso trabalho, ele não é somente para o eu. Ele é para um conjunto. Isso é que a Bíblia nos ensina. Jesus, certa vez, ele disse que sempre teríamos os pobres próximos de nós. E quando ele diz isso, ele diz que sempre nós teremos a quem auxiliar. Isso quer dizer que nós não somos uma ilha. Ninguém é uma ilha. Nós temos responsabilidade. Nós somos guardadores dos nossos irmãos. No livro de Provérbios, capítulo 6, ele diz que nós não devemos dar lugar à ociosidade. E ele fala mais específico, dá lugar à preguiça, né? Vamos ler capítulo 6, versículo 9 a 11 de Provérbios. Eu vou ler aqui para os irmãos. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Então a Bíblia, ela não dá lugar a você viver sem trabalhar. Porque tudo é um conjunto e tudo tem que se completar. E quando uma das peças falha, as outras também vão falhar. Se um deixa de trabalhar, o outro tem que trabalhar dobrado para poder sustentar o outro. Isso é a realidade. Né? Né, Emílio? Se um deixar de trabalhar,
tem que ter dois para um tem que trabalhar dobrado para sustentar o outro que está em ociosidade. É o que a Bíblia nos ensina. O apóstolo ele orienta os crentes de Tessalônica. O apóstolo São Paulo ele fala lá em Tessalônica e ele diz uma palavra bem dura para aqueles que querem viver na ociosidade. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Será que ele diz que eu não posso trabalhar? Hoje eu não quero trabalhar, Vamos lá, vamos ver o que ele diz. Capítulo 3, versículo 10. Quem encontrou? Marquinhos está aí? Porque quando ainda convosco vos ordenares isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Todos têm obrigação de trabalhar. Quem não trabalha, também não tem. Ou seja, o nosso sustento ele depende do nosso trabalho. Se eu não estou trabalhando, eu estou dependendo de outro. Né? Outro tem que trabalhar para me sustentar. Isso, gente, nós temos que entender que a legislação de um país, o ser humano ele tem um limite de idade que trabalha e ele tem aposentadoria, né? Existe o benefício da aposentadoria para aqueles que já trabalharam a vida inteira. Quando a Bíblia fala isso, ele não fala daqueles que já trabalharam a vida inteira e hoje estão no prêmio do descanso. Mas está falando daqueles que não querem trabalhar e podem trabalhar. Todos devem fazer a sua parte, porque todos são guardadores do seu irmão. E as crianças? O que é que diz das crianças? Será que as nossas crianças nós podemos também envolvê-la no nosso trabalho, nos trabalhos? Irmãos, eu tenho um irmão mais novo lá no Nordeste. Eu acho muito interessante. Quando eu vou para lá, eu fico fascinado com a educação dele. Ele tem 3 filhos, uma mocinha já e 2 meninos. Mas isso desde pequeno, desde pequenininho, todos tinham obrigação dentro de casa. Obrigações para os pequenos, leves, mas tinham. E eles sabiam todo dia o que tinha que fazer. Eles eram privados do lazer? Não. Eles eram privados do estudo? Absolutamente não. Porém, eles tinham obrigação em casa. O pequenininho, qual era a obrigação dele? De secar a louça. Aí deixava lá para o outro guardar. Mas ele tinha obrigação. E ele sabia que todos os dias ele tinha que fazer aquilo. Eu achava interessante que ele dizia: papai, hoje nós temos muitas obrigações para fazer. Pequenininho. E eles já são grandinhos assim, e eles continuam cada um com a sua obrigação dentro da casa. Hoje, as crianças podem ser educadas assim. De sua obrigação de acordo com a sua idade. Qual deve ser, meus irmãos, como devo proceder diante do meu trabalho, diante do meu patrão? A Bíblia nos ensina sobre isso. Às vezes estamos desmotivados no trabalho. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, Paulo diz que tudo o que fizermos, temos que fazer para a glória de Deus, honrando a Deus. Vocês sabem o que mais desmotiva a pessoa no trabalho?
é quando o seu salário não dá mais para o seu sustento. E isso, sabe quando isso acontece? Quando existe um desequilíbrio entre aquilo que eu ganho e aquilo que eu gasto. Tem que haver um desequilíbrio, sim, porém, que a balança não pese mais para as despesas. Na pior das hipóteses, a balança ela tem que estar equilibrada. Eu gastar somente aquilo que eu ganho. Mas o bom seria que o desequilíbrio fosse o peso da minha despesa ser menor do que o do meu salário. Eu tenho uma experiência, meus irmãos. Eu passei um período na minha vida em que o meu trabalho era excelente. O meu salário era bom, porque eu ganhava aquilo que foi combinado com o meu patrão. Ele estabeleceu as minhas obrigações e foi combinado o meu salário. Mas chegou um período da vida que o meu salário não estava dando mais para o meu sustento. Eu estava gastando mais do que o que eu ganhava. E eu passei a ficar desmotivado com o trabalho. Eu passei a achar que eu ganhava pouco. Eu passei a achar que os patrões eram ruins. Aí eu passei a refletir sobre isso. E eu pensei o seguinte: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Meu salário não é ruim. Meu patrão não é ruim. Meu trabalho não é ruim. E por que eu estou nessa situação? Então eu comecei a refletir que o problema não era o meu trabalho, não era que eu ganhava pouco, e sim que eu não estava sabendo administrar as minhas rendas, a minha renda. E quando isso acontece, você passa a achar que ganha pouco, você passa a achar que é um injustiçado. Então nós o que precisamos fazer? Precisamos estabelecer uma regra. Eu não posso gastar mais do que eu ganho. Porque a partir do momento que você fizer isso, você deixa de glorificar a Deus com aquilo que você faz. E você começa a fazer com mal vontade o seu trabalho. E você começa a achar que seus patrões são ruins. Quando o problema não está neles, nem está no seu trabalho, nem está no seu salário. O problema está na sua despesa, que está mais alta do que o que você ganha. Então, o bom é que haja desequilíbrio, mas que esse desequilíbrio não seja o peso maior na sua despesa. Precisamos fazer essa administração nas nossas rendas. Eu não posso gastar mais do que eu ganho. Porque quando eu fizer isso, não existe salário que dê conta quando a despesa é maior. Por mais que você ganhe, se você gasta mais do que você ganha, sempre você vai ganhar pouco. E eu deixo dessa forma de glorificar a Deus. Então, meus irmãos, a Bíblia ela ensina que nós devemos o quê? Respeitar os nossos patrões. Que nós devemos fazer tudo o que temos que fazer de boa vontade, com alegria. Mas isso só vai acontecer quando nós pudermos e tivermos a capacidade de estabelecer uma regra. E essa regra, relação entre trabalho e salário, ela é uma regra de ouro. Eu preciso controlar os meus gastos.
Devemos nos empenhar para realizar um trabalho bem feito. Devemos dar o melhor que podemos naquilo que fazemos. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, ele tem algo a nos dizer sobre isso. Eclesiastes quanto? Capítulo 9, versículo 10. Pode ler, Paula, se encontrou. Tudo quanto a ti vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no Seol, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então ele diz que tudo que vier à mão para nós fazermos, devemos trabalhar de forma correta, honesta, de boa vontade. Porque imagine nós como cristãos numa situação em que fazemos o trabalho de má vontade, né? Que testemunho estaríamos dando? Precisamos respeitar os nossos patrões, aquele que nos acolheu. Porque todo patrão é bom no início, né? A gente chega, a gente é bem acolhido, patrão, nós respeitamos o patrão, mas com o decorrer do tempo, aí a relação ela começa a esfriar, né? A pessoa acha que o patrão manda muito, que o patrão... Então, a nossa relação de patrão e empregado, ela tem que ser uma relação respeitosa, né? E isso só acontece quando nós cumprimos com as nossas obrigações de maneira correta. Eu digo o seguinte, não existe patrão ruim para um empregado bom. Quando fazemos o trabalho de maneira honesta e respeitosa. Não acho que existe patrão ruim para isso. Primeiro Timóteo, capítulo 6, versículo 1 e 2, Paulo tem algo a dizer sobre isso. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 2. Ele diz, todos os que estão sob o jugo da escravidão devem considerar seus senhores dignos de todo respeito, para que o nome de Deus e o nosso ensino não sejam blasfemados. Os que têm senhores crentes não devem ter por eles menos respeito, pelo fato de serem irmãos. Ao contrário, devem servi-los ainda melhor, porque os que se beneficiam do seu serviço são fiéis e amados. E ele ainda diz mais, ensine e recomende essas coisas. Então, nós, como cristãos, devemos dar bom testemunho em nosso trabalho. Em fazendo aquilo, Paulo, quando ele fala no jugo da escravidão, ele também pode estar se referindo ao jugo entre relação de patrão e empregado. Né? Todos nós que temos os nossos, né, deveres como patrão ou como empregado. Em Colossenses, capítulo 4, versículo 1, ele diz que nós temos que ser justos com nossos colegas e subordinados. Colossenses, capítulo 4, versículo 1. Quem encontrou pode ler? Vós, senhores, dai a vossos servos o que é justiça e equidade, sabendo que também vós tendes um Senhor no céu. Paulo, ele fala dessa relação do patrão com o seu empregado, de ser justo com o seu trabalhador. A Bíblia diz que todo trabalhador, ele tem o quê? Ele tem direito ao seu salário, né? Então, o patrão, ele tem que ser justo naquilo que ele, né, combinou com
com seu empregado. É imprescindível o desenvolver bons relacionamentos no trabalho. Não devemos ser pessoas que encrencam no trabalho. Existe muito isso, né? Pessoa que fica causando problemas no trabalho. E Paulo, ele fala sobre isso em Filipenses capítulo 2, versículo 14. Filipenses capítulo 2, versículo 14, ele diz o seguinte: façam tudo sem queixas, sem discussões, para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Então, veja que Paulo, ele faz essa relação. Aqueles que fazem, que trabalham de maneira honesta, sem queixa, com aqueles que vivem, né, com que são depravados. Né? Vejam como Paulo, ele faz essa relação. A diferença que temos que ter entre esses. Porque ele diz que nós somos como estrelas que brilham como astros. Né? E devemos ser fiéis naquilo que fazemos. Honestos. O que é ser fiel no nosso trabalho? A Bíblia, ela nos dá muitos ensinamentos sobre a obediência e sobre o respeito. Às vezes achamos que devemos fazer tudo o que é correto, ser honestos, quando as pessoas estão vendo. Né? Ser bom, ser fiel, ser honesto em momentos que todos estão vendo, é muito fácil. Lembra daquela parábola que Jesus, ele diz que o seu senhor foi uma viagem e entregou aos seus empregados, cada um, uma obrigação, né? E ele diz o seguinte, que mesmo o patrão estando ausente, você tem que permanecer fiel, porque você não sabe o momento, o horário que o patrão chega. É assim que devemos proceder com relação ao nosso trabalho. Não importa que o patrão não esteja nos vendo, nós devemos permanecer fiéis ao que fazemos. Porque a Bíblia diz que o que fazemos não é para glorificar homens. Nós temos uma obrigação como o nosso patrão, mas também temos uma obrigação para com Deus naquilo que fazemos. Então, se eu sou fiel, se eu sou honesto, se eu faço o meu trabalho de maneira correta, enquanto o meu patrão está vendo, eu não estou glorificando a Deus. Quer façais qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, devemos ser diferentes, nós como cristãos. Né? Mas a Bíblia também nos ensina que devemos descansar do nosso trabalho também. A Bíblia diz que nós precisamos ter um descanso. Eu não posso trabalhar uma semana ininterrupta sem ter um descanso. E Deus nos ensinou isso lá no Éden. Quando ele diz que em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, tudo, e no 7º dia descansou. A Bíblia diz que precisamos descansar para renovar as nossas energias. E ela nos ensina lá no capítulo 20, versículo 9 e 10 de Êxodo. E também no capítulo 5, versículo 13 e 14 de Deuteronômio,
que nós temos um dia de descanso do nosso trabalho. E a Bíblia diz que o descanso, ele é uma bênção para nós, assim como é o trabalho. Quem encontrou Deuteronômio, capítulo 5, versículo 13 e 14, pode ler. Ele é o mesmo verso que está lá em Êxodo. Quem encontrou Êxodo também, se quiser ler, pode ler. Eu vou ler Êxodo, quem encontrou Deuteronômio, pode ler, tá? Essa é a melhor parte, na hora de descanso. Estávamos com um problema técnico aqui, já foi resolvido. No livro de Êxodo, ele diz: trabalharás 6 dias e nele farás tudo o que tens para fazer. Todas as tuas obrigações, temos 6 dias para fazer. Mas o 7º dia é o sábado do descanso do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem teu animal, nem o estrangeiro que estiver dentro das suas portas. Aí ela leva lá para o Éden, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar, e no 7º dia descansou. E Deus, ele abençoou o descanso do homem. Nós precisamos descansar. Por isso, o descanso ele é tão valioso quanto o trabalho. E nós não podemos negligenciar isso. Portanto, meus irmãos, essa meditação que eu trouxe para os irmãos nessa manhã, e que Deus, ele nos ajude e nos abençoe a compreendermos que nós não somos uma ilha. E que o trabalho que temos, ele não é somente para alimentar o meu eu, o meu ego. A Bíblia ela diz que nós temos obrigação com aqueles que necessitam ao nosso lado. Glória a Deus. E que ponto central de tudo é que o que fazemos, ele deve honrar e glorificar a Deus. Né? E não existe outra forma de honrarmos e glorificarmos a Deus no que fazemos, a não ser que seja de maneira mais perfeita possível. Que seja o melhor que a gente pode dar. Amém? Que Deus nos abençoe e nos dê sabedoria nesse sentido. Amém. Gostaria que, nesse momento, os irmãos, aqueles que puderem se colocarem de joelhos para fazermos a oração. Santo e eterno Criador de todas as coisas, nós, nesse momento que dedicamos para adoração a Ti, reconhecendo que Tu és o soberano e Tu és aquele, Senhor, que supre as nossas necessidades, que Tu és aquele que cuida de nós. Ao reconhecer isso, nós elevamos, Senhor Deus, o nosso pensamento a Ti
te dando glórias e sendo, acima de tudo, gratos pelo teu cuidado. Te agradecemos, Senhor Deus, porque a cada dia nós temos as nossas obrigações e que elas sejam, Senhor, cada dia feita de maneira a te louvar e te glorificar. E que possamos, Senhor Deus, sempre fazermos com alegria. E que possamos te glorificar a cada dia no nosso pensamento e no nosso labor. Amém, Senhor. Abençoa cada um dos irmãos que aqui estão. Abençoa cada um dos irmãos que estão presentes através da internet. Muito obrigado por tudo, Senhor. Abençoa também, Senhor Deus, o alimento que tens preparado para cada um dos teus filhos, onde quer que esteja. E aqueles que te adoram, e aqueles que te louvam com pressão, Senhor Deus, com perseguição ao redor do mundo. Nós te suplicamos, Senhor Deus, que cuide destes. Amém. Que os proteja. Que eles, Senhor Deus, sejam abençoados com o pão diário e com a tua proteção. Amém, Senhor. Nós te suplicamos e te agradecemos desde já, em nome do nosso Salvador. Amém. Amém.